tarde a todas e todos. Bom, meu nome é Diana, sou diretora do Sindicato de Trabalhadores da USP. Eu enviei uma contribuição em nome do Movimento Revolucionário de Trabalhadores e do Grupo de Mulheres Pão e Rosas e estou aqui também defendendo a posição do Sindicato de Trabalhadores da USP, por isso eu queria chamar o companheiro Magno, que vai usar uma parte da minha fala. Então, se puder vir para cá agora, vamos dividir aqui. Fala 15 que eu falo 15. Deixa eu... Não, a primeira coisa que eu queria colocar nesse debate, até porque a mesa apresentou o debate com o tema a terceirização do serviço público. E, na verdade, eu não vejo dessa forma. Eu acho que a discussão é mais ampla, não é um problema só do serviço público. Acho que a gente tem que encarar a discussão no conjunto das empresas, das fábricas, do serviço privado, etc., porque a terceirização transcende muito o serviço público. E a central sindical tem que ter uma posição de conjunto em relação a isso. Então, só colocar esse primeiro elemento. Do ponto de vista da análise, eu não vou entrar tanto, porque eu estou bastante contemplada pela fala da Silvia, com a qual estou de acordo, do ponto de vista da análise. Então, eu vou tentar entrar mais em alguns elementos. Eu só queria ressaltar que eu acho que não é um detalhe esse dado que, inclusive, a Silvia colocou, do aumento da terceirização justamente nos governos Lula e Dilma. Na verdade, isso é um dado bastante dramático que mostra, na verdade, a conivência, né, das burocracias sindicais ligadas diretamente ao governo para aplicação e ampliação do trabalho terceirizado no nosso país, que é uma denúncia central que a gente tem que fazer, ou seja, a terceirização do trabalho é parte do ataque neoliberal, foi parte do governo FHC, mas deu um salto de qualidade enorme durante o governo Lula e o governo Dilma, e segue avançando. E ainda que a gente não tenha dados concretos, porque é muito difícil ter dados sobre a questão da terceirização, tem trabalhadores informais, tem uma série de casos específicos, mas a gente consegue ter visualmente, quase, saber que é uma ampla maioria de mulheres, de negros e negras que ocupam esses cargos terceirizados. E isso coloca uma divisão muito grande na nossa classe e atingindo os setores mais oprimidos da nossa classe, que são mulheres, negros, negras, LGBT. Então isso é uma questão fundamental, porque a burguesia, os patrões se utilizam da opressão para dividir ainda mais a nossa classe. Então, um programa consequente com a questão da terceirização do trabalho é fundamental para a gente se dirigir a esses setores também. Né? A Silvia comentou, eu elaborei um livro que se chama Precarização Tem Rosto de Mulher, que tenta levantar justamente esse problema a partir de uma experiência concreta de greve de terceirizadas na Universidade de São Paulo, que é onde eu trabalho. E justamente isso eu queria ressaltar, porque a posição que eu estou defendendo aqui é uma posição que não é uma posição teórica em geral, é uma posição que se construiu como parte de uma série de experiências de luta de trabalhadores terceirizados, tomando para si o método da luta de classes, ou seja, não aceitando abaixar a cabeça para a patronal que quer não somente não pagar salário, ou demitir, ou transferir, ou manter o assédio moral, que no caso do trabalho terceirizado é praticamente legalizado, né? A partir dessas experiências que a gente teve na USP, que nos últimos 5 anos foram várias experiências, greve da empresa União, da empresa Gilimp, da empresa BKM, da empresa Dima, uma série de empresas terceirizadas que a maior universidade do país contratava para limpar essa universidade e depois as empresas simplesmente não pagavam os salários. Né? Isso levava a uma situação extrema, onde os trabalhadores, além de receberem um salário de miséria, não tinham o seu salário pago, né? E gerou uma série de lutas que deixaram uma marca profunda dentro da Universidade de São Paulo, porque foram greves onde terceirizados começaram a passar em sala de aula e os estudantes que naquele momento estavam estudando na aula de história o que era escravidão, olhavam para o lado e viam trabalhadores precários negros ali pedindo seu salário e por isso se levantavam
aqui parar de aprender o que esse professor está me dizendo e vou fazer história junto com esses trabalhadores em greve. Foram várias greves desse tipo, do qual o nosso sindicato teve atuando lado a lado, né? Não à toa, eu, Magno, Nelly e outros companheiros somos hoje processados por termos lutado lado a lado desses trabalhadores. Então, esse programa que a gente levanta é parte de uma experiência concreta de luta que a gente tem no nosso sindicato. E, paralelamente a isso, contrapondo de maneira muito contundente com um programa que levanta a burocracia sindical governista ou a burocracia sindical traidora, a governista também é traidora, mas digo, a burocracia sindical que está mais vinculada à direita, como a UGT, por exemplo, com a qual é filiado o CIEMACO, que é o principal sindicato, onde estão filiados os trabalhadores do serviço de limpeza, que é um sindicato que já mandou bate-pau lá na USP para bater em trabalhador e em sindicalista que estava ali lutando. Eles não defendem nada em relação à terceirização, defendem esmagar a greve. Agora a CUT defende a regulamentação que é para perpetuar essa condição de divisão da classe, né? E a gente não pode, obviamente, defender isso. Então, para entrar diretamente na defesa, por que defender a efetivação sem necessidade de concurso público ou processo seletivo? Né? Aqui, companheiros, deixar bastante claro, até porque alguns companheiros citaram isso. Essa posição não parte de ser contrária ao concurso público. Nós partimos de que o concurso público é uma conquista dos trabalhadores, é uma questão que impede, não totalmente, mas impede a questão do apadrinhamento e etc. Mas a gente tem que ter consciência e ver bastante como é a realidade de que quem burlou o concurso público foram as empresas que contrataram uma terceirizada para colocar o terceirizado trabalhando ali. Quem burlou o concurso público não é a gente, muito menos os terceirizados. E efetivar os terceirizados nesse momento significa uma reparação histórica, com 12 milhões de trabalhadores que estão aí sofrendo uma humilhação enorme, justamente num governo que se dizia popular, um governo de um operário, etc., e de uma mulher que avançaram no problema da terceirização. Então, não tem um outro programa que possa responder até o final a esse problema. Né? Numa das defesas, o companheiro Clóvis colocava que defender a efetivação era fazer o jogo da direita. Para mim, sem cabimento essa opinião, porque quando que a direita, a patronal, os empresários vão querer ver 12 milhões de terceirizados efetivados ganhando o mesmo salário? No momento onde o governo, com a ajuda da oposição de direita, está implementando um maior plano de ajustes que a gente já viu nos últimos anos para descarregar a crise nas costas dos trabalhadores. Então eu acho que não procede essa conclusão. Ao contrário, querem aumentar a terceirização, querem o PL 4.330, querem avançar na divisão da classe, querem ver a nossa classe fragmentada em vários setores para que não consiga lutar. É contra isso que a gente tem que se levantar. Então, o trabalhador terceirizado, se a gente levanta a fim da terceirização, ele vai achar que a gente não, que a gente é contra ele. Claramente, a gente viveu isso, a gente levantava lá no Cintus, fim da terceirização, às vezes punha na faixa somente fim da terceirização, não colocava o programa inteiro terceirizado ali e falava, bom, tchau, então, né, estão falando para eu ir embora e tudo mais. Né? E quando a gente consegue deixar claro que a nossa defesa não é contra eles, é em defesa deles, a luta fica poderosa, porque daí se cria uma aliança profunda entre setores efetivos e setores terceirizados. A proposta que a companheira Silvia defendeu, com a qual eu tenho acordo numa parte, mas especificamente na defesa que coloca em relação à possibilidade de que cada setor defenda a forma que seria dada essa efetivação, a forma que seria dada essa efetivação, para mim, em última instância, por um lado, é um pouco uma abstração, na verdade, é uma forma tão genérico de colocar que vira uma abstração, e por outro lado, tira toda a força da central ter um programa firme e unificado, defendido por cada um em todos os locais de trabalho. Né? Porque se a gente não defende que tem que ser sem a necessidade de concurso, sem a necessidade de processo seletivo, isso significa que vai ficar em última instância para correlação de forças de cada luta local. Isso já diminui muito
a correlação de forças, porque a correlação de forças parte de onde você parte. Se você defende um aumento salarial de 20%, pode ser que a negociação seja um pouco menos, mas você partiu daí também para ter correlação de forças. Agora, se você parte já abrindo mão de que a efetivação tem que ser por concurso público, então você já está abrindo mão que seja isso. Na verdade, porque uma luta isolada impor que seja assim não vai. Agora, uma central sindical se posicionando claramente em defesa disso tem uma força enorme. Então, inverteria um pouco a discussão, porque, inclusive, vários companheiros colocam preocupação de casos específicos, né? E eu acho que a gente tem que ter muito claro e muita tranquilidade numa coisa. A terceirização não é uma linha reta, não é uma coisa clara. Na verdade, a terceirização é um emaranhado cruel capitalista que esmaga os trabalhadores. E que em cada local de trabalho a gente vai ver que tem coisas ainda piores do que a gente já tinha debatido ou pesquisado aqui entre nós. Vão aparecer coisas piores. Então, o que eu acho é que vão ter casos em que a central vai ter que lidar com situações específicas. Isso pode acontecer. Agora, a gente tem que partir da defesa de um programa que unifique o conjunto da central. Os companheiros da Paraíba propõem seguir o debate. Eu e vários companheiros estamos colocando esse debate desde o surgimento da central, faz 10 anos. Eu não acho que se trata de seguir o debate. Eu acho que se trata dessa central, dessa coordenação, se posicionar claramente e, a partir daí, com um posicionamento claro, seguir o debate e levar esse debate para cada sindicato, para cada categoria. Inclusive porque definir aqui na coordenação não significa impor que cada sindicato tem que levantar. Por exemplo, se a central hoje votar contra a efetivação, o Sintusp vai continuar defendendo a efetivação, porque é soberano a nossa Assembleia, o nosso Congresso do Sindicato. Então, a questão é, vamos se posicionar como vanguarda ou não? Ou vamos seguir protelando esse debate quando a fragmentação da classe é enorme? Então, queria colocar esse elemento também para o debate. Eu acho, a questão que os companheiros da Paraíba trouxeram, que eu acho que também ajuda no debate, a questão de cargo comissionado, a questão de cargo de confiança, de gente indicada, etc. Esse programa, companheiros, não se refere a setores privilegiados, que através de um contrato ou alguma coisa estão se privilegiando em detrimento do conjunto da classe. Esse programa diz respeito à enorme maioria de trabalhadores terceirizados, inclusive para colocar uma diferenciação da forma que eu entendo, com o conceito que eu trabalho. Terceirização é o contrato de trabalho diferenciado, né? Ou seja, uma empresa contrata outra empresa e a partir daí esse trabalhador vai prestar o serviço. Precarização do trabalho é outra coisa, é mais amplo, os companheiros colocaram isso. Precarização do trabalho não necessariamente a pessoa é terceirizada. Um efetivo pode ser precário, tem muitos efetivos que são trabalhadores precários, que têm condições precárias de trabalho. Inclusive um terceirizado que seja efetivado vai ter que continuar lutando provavelmente contra a precarização que sofre. Então acho que é importante ver isso. O programa que a gente está levantando tenta dar conta do problema dos terceirizados, em primeiro lugar não permitir essa fratura que tem na nossa classe. Quanto tempo deu? 13. Tem um magno ainda para falar. Obrigada. Um programa que diz respeito a esses setores mais amplos. E eu acho que a gente tem que ver, a nossa central vai levantar um programa que diga respeito a essa base social precária, que é uma força social enorme no nosso país, se dirigir a eles ou não. Essa é a questão, porque tem que ser um programa que seja efetivo até o final para defender o terceirizado e que não deixe eles numa situação onde não possam lutar, inclusive porque do ponto de vista da organização sindical, também não tem organização sindical. Se a gente volta a isso, companheiros, a minha opinião é que é um momento histórico. É um momento histórico porque seria o primeiro setor do movimento operário brasileiro a se posicionar claramente com um programa profundo em relação ao problema do trabalho terceirizado, que não se contraponha aos terceirizados, que dê confiança de que é nessa central que os terceirizados têm que se organizar. Então, enfim, eu queria colocar esse elemento, vou terminar para passar para o companheiro Magno também. Esses eram os argumentos que eu queria colocar para o debate. Obrigada.
Boa tarde, companheiros. Eu queria colocar o seguinte: acho que os companheiros que me antecederam já colocaram bastante o que significa a terceirização. Eu não vou perder tempo com isso, porque foi muito bem colocado pelo companheiro. E eu queria entrar na questão central e polêmica que existe entre nós dentro da central. Primeiro eu queria deixar claro o seguinte: nosso sindicato assumiu a luta contra a terceirização e em defesa dos terceirizados, que parece contraditório, mas não é, desde o final dos anos 80, início dos anos 90, quando começa a terceirização na Universidade de São Paulo. E uma luta das mais duras que nós travamos no nosso sindicato. Para vocês terem ideia, a Diana falou rapidamente, nós chegamos a ter confrontos físicos com as empresas, ou melhor, com o sindicato da CIEMAC, por exemplo, que é da vigilância, com o pessoal da CMPesa, que contratam aqueles gorilas lá de academia para baixar o pau, porque nós estaríamos entrando na base sindical deles. Vários companheiros que apanharam, feriram. Tivemos confrontos físicos, inclusive ali, por exemplo, teve que se atracar com uma dona de empresa terceirizada, aliás, bem maior do que ela, pequenininha, mas felizmente ela se deu bem nesse confronto físico, pesado do tamanho dela. Mas enfim, eu estou colocando isso porque essa luta é muito dura, essa luta é uma luta muito difícil e talvez a mais importante que a classe trabalhadora tem de fazer nesse momento. Porque a terceirização significa a precarização do trabalho, a retirada dos direitos, e esse é o caminho que o neoliberalismo, que o capitalismo encontrou para isso aí. Agora, entrando outra coisa, o nosso sindicato, já há muitos anos, ele tem isso que o sindicato que ela citou aqui, dos companheiros de Sergipe tem. No nosso estatuto está a representação de todos os trabalhadores que trabalham no campo da USP, independente de serem contratados pela universidade ou não. Isso é estatutário, o nosso sindicato defende todos os trabalhadores estatutariamente. O que eu acho que todo sindicato devia ter isso no seu estatuto, porque a nossa luta é de classe, a nossa luta não é de categoria. Nós temos que defender todos os companheiros, principalmente o companheiro que trabalha do meu lado, que ganha 1/3 do que eu ganho, ou 1/4 do que eu ganho. Muitos fazendo o mesmo trabalho do outro. Agora, sobre essa questão da efetivação sem concurso público, que é a questão central, que é uma questão que o Andes defende contra, quero deixar bem clara a nossa posição e por quê. Nós defendemos o concurso público para a contratação de qualquer trabalhador no serviço público. Agora, gente, alguém que trabalha na universidade, eu vou dar um exemplo concreto. A companheira que trabalha no meu setor, eu trabalho no setor de cinema, rádio e televisão da Escola de Comunicações e Rádio da USP. Bom, tem uma companheira que trabalha no nosso setor de cinema, rádio e TV há 20 anos, terceirizada. Nós não deixamos ela ir embora. Muda a empresa terceirizada, a gente obriga que a universidade recontrate ela, ou que a empresa que vai entrar no lugar da outra contrate ela. E ela está lá. Por quê? Primeiro, ela tornou uma companheira nossa, depois de 20 anos de trabalho. Segundo, que ela aprendeu a fazer o trabalho, que não é um trabalho de limpeza qualquer, porque que não é um trabalho de limpeza comum, de simplesmente passar a vassoura, limpar, porque ela trabalha com ótica, com uma série de equipamentos que não pode suspender poeira, que não pode... Ela foi aprendendo isso ao longo do tempo. E essa companheira, que é a nossa companheira, que nos ajuda na greve e tudo isso, imagina, se amanhã a gente conseguir acabar com a terceirização, ela vai fazer um concurso público para provar que ela sabe limpar a sala, limpar as salas dos equipamentos. Isso é um absurdo, gente. Sinto, companheiro do Andes, e outro companheiro Clóvis, companheiro de muitos anos de luta aí, precisa entender isso. É um absurdo a gente exigir. Os setores mais terceirizados são exatamente vigilância, limpeza, tudo isso, que as pessoas que já estão ali, trabalhando, já comprovar, tenham que fazer concurso público para
para provar que sabem varrer uma sala, que sabem fazer uma... ou outro trabalho qualquer, porque a tendência agora é a terceirização, a pegar tudo, manutenção gráfica, né? Na última terceirização. Então, companheiro, já está dando meu tempo aí, mas eu queria falar um pouquinho mais, depois me desconta do tempo final da companheira aí, do nosso aí no final aí. Mas então, companheiro, essa questão, que é a questão mais difícil de entender, que parece contraditória, como é que eu defendo o concurso público, que foi uma coisa que foi conquistada por nós trabalhadores, porque antes era todo mundo sabe o que era entrar no serviço público, era um cabide de emprego, de deputado, de candidato, o concurso público é fundamental para moralizar essa coisa do concurso público. Agora, isso para quem vai entrar numa universidade, entrar no serviço público. Quem está trabalhando já lá há muito tempo, nas condições piores possíveis. Na USP tinha funcionário de terceirizada comendo no banheiro, porque não tinha lugar para comer, pegar o marmitex, levar para o banheiro e comer escondido dentro do banheiro. Na maior universidade e considerada a melhor universidade da América Latina. Né? Quer dizer, essa luta contra a terceirização é uma luta, com certeza, a mais importante que nós temos que travar hoje. Agora, eu queria bater nessa questão que é o que nos divide e a gente tem que superar isso. Nós temos, essas pessoas, nós temos que defender, que já trabalham, não precisam fazer concurso público para ser efetivado. E no momento a luta é para ter os salários iguais, como todo mundo já defendeu aqui, até a gente conseguir acabar com a terceirização, que essa é a nossa meta aí. Desculpa ter passado aí um pouquinho.